Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao último episódio da Lei número 8.906, que trata sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil. E este oitavo e último episódio já está atualizado com a Lei número 14.365. E nós destacamos nesses episódios os artigos que já foram cobrados nos últimos 10 anos. Vamos lá, galera. Título 3 do processo na OAB. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplica-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil, nessa ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros, nos processos em geral da OAB, são de 15 dias, inclusive para a interposição de recursos. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, considera-se dia do começo do prazo o primeiro dia útil imediato ao da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento. Galera, essa redação foi dada pela Lei nº 14.365 de 2022. Parágrafo 2º. No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio de diário eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no diário. Capítulo 2 do processo disciplinar. Artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Parágrafo 2º. A decisão condenatória e recorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional onde o representado tem inscrição principal para constar dos respectivos assentamentos. Parágrafo 3º. O Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho, onde o acusado tem inscrição principal, pode suspendê-lo preventivamente, em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Nesse caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento. Parágrafo 2º. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional para determinar seu arquivamento. Parágrafo 3º. O prazo para a defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do relator. Parágrafo 4º. Se o representado não for encontrado ou for revel,
O presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Parágrafo 5º. É também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3 dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariam esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e, ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos. Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Federal é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições. Artigo 63 e seguintes. De suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O Regulamento Geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4 das Disposições Gerais e Transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Galera, vide ADI número 3026-4. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Parágrafo 2º. Os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro de em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os Conselhos Federal e Seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências, em data não coincidente com o ano eleitoral, e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos Conselhos Seccionais, até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2 acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei, quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os Conselhos Federal e Seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB, eleitos na primeira eleição sob a vigência desta lei e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso, com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2, desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data de sua promulgação da Constituição, se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º, do seu ato de disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário, inscrito no respectivo quadro, fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove, em até 2 anos de promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional, ou a conclusão, com aproveitamento, do estágio de prática forense e organização judiciária, realizado junto à respectiva faculdade, na forma da legislação em vigor.
Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem de interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Galera, redação dada pela Lei nº 14.365 de 2022. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963, a Lei nº 5.390, de 23 de fevereiro de 1968, o Decreto-Lei nº 505, de 18 de março de 1969, a Lei nº 5.681, de 20 de julho de 1971, a Lei nº 5.842, de 6 de dezembro de 1972, a Lei nº 5.960, de 10 de dezembro de 1973, a Lei nº 6.743, de 5 de dezembro de 1979, a Lei nº 6.884, de 9 de dezembro de 1980, a Lei nº 6.994, de 26 de maio de 1982, mantidos os efeitos da Lei nº 7.346, de 22 de julho de 1985. Galera, é isso aí. Meus parabéns se você chegou até aqui. Esse foi o último episódio da Lei nº 8.906, que trata sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, devidamente atualizada com a Lei nº 14.365. Meus parabéns, galera. E se vocês curtiram essa lei, esse episódio, deixe seu comentário, compartilhe com os seus amigos, que é muito importante pra gente. E até a próxima lei. Um forte abraço. Obrigado pela audiência. Tchau!